Olá, queridos e queridas águias! Estamos de volta em mais um podcast Como Águias. E esse podcast, na verdade, minha gente, eu acredito que vocês não aguentam mais ouvir isso quando eu falo que esse podcast é especial. Mas é porque verdadeiramente, ele é muito especial. Ai, todas as pessoas que têm vindo são irmãos e irmãs muito queridos, muito amados, que têm nos edificado com um pouquinho do compartilhar das suas experiências de vida, dos grandes desafios enfrentados, das suas vitórias, outras vezes até das suas perdas, mas aprendizado com elas, enfim. E eu sei que nós temos sido tão edificados. Mas hoje é um dia muito especial. E por quê, Edi? Porque eu trago aqui alguém que, em primeiro lugar, é um amigo muito amado, muito querido, alguém que é inspiração. Então, sabe aquela pessoa que você olha e você diz, uau, eu quero ser assim, eu quero aprender, eu quero, uau, crescer e poder ter um pouquinho disso que ele carrega. É alguém que é inspiração. Alguém que tem tanto para nos ensinar. Alguém com um coração tão humilde que aceitou, apesar de uma agenda tão cheia, com tantos compromissos e tantas demandas, estar aqui conosco nesse podcast, dando um pouquinho de si para nós. Então, assim, você fica se sentindo tão honrada, é como eu me sinto hoje, tão honrada ao receber este homem de Deus. Mas, antes que você se anime aí, se empolgue, querendo saber quem é, não deixa de se inscrever aqui no canal. Vai lá, aperta o sininho, ativa as notificações, porque certamente você será edificado com novos podcasts que estaremos postando para você. Então, sem mais demoras, como sempre digo, vamos lá, o que interessa? Conosco, o meu amado, querido amigo e fonte de inspiração, porque tem revelado Jesus e o seu bom perfume por onde passa. Bispo Márcio Meira, seja muito bem-vindo! Meu Deus, que apresentação! Fiquei pensando, quem é esse? Uau, sou eu! Pastora Diamari, obrigado pelo carinho, obrigado a você que está aí online participando desse podcast. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a vida na vida. Para mim é uma honra e ser chamado de águia. Meu Deus, até a caneca de águia me deram aqui. Aleluia. Vamos que vamos. Vamos voar alto, vamos voar. A gente tá alinhado demais. Minha gente, olha, o negócio Então, tá... vamos embora. Amém. Então, mas se apresenta aí pra galera. Eu sei que você é conhecido, mas esse podcast tem chegado a tantos lugares que a gente tem se surpreendido com as mensagens. Amém. Então, pode ser que alguém aí precise conhecê-lo. Show. Meu nome é Márcio Meira, eu sou casado com a pastora Linda. Nós estamos juntos há 26 anos, 21 de matrimônio. Somos pais de 2 filhas, Débora e Ruth, 19 e 18 anos. Ambas estão inseridas no ministério, uma no sul da Flórida e outra aqui em João Pessoa. Nós somos uma família que amamos a Jesus. Também amo prática de esportes radicais, dentre elas artes marciais, como jiu-jitsu. E nós praticamos crossfit como família. E eu sou formado em teologia, marketing, pós-graduado em psicopedagogia e planejamento estratégico, mestrado em psicologia e doutorado em liderança missional. Hoje eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, a diocese é em João Pessoa e a nossa catedral é a Comunhão. E para mim é uma honra estar nessa mesa e poder voar alto junto com esta águia preciosa. Aleluia. Uau, que alegria, que alegria. E o seu podcast eu quero que seja diferente. Eu estava dizendo aqui a você antes da gente começar. Então eu pensei em algo assim, vamos começar com bate e volta. Vamos embora. E aí eu já começo me perguntando, seu maior presente? O maior presente em que eu posso desfrutar no dia a dia é saber que a presença de Deus ela é constante. E que nada, absolutamente nada e nem ninguém pode tirar isso de nós. Uau, é sobre isso. É presença. presença. Se a presença dele não estiver conosco, não damos um passo sequer. Que presente, hein? Que presente. Assim, sempre me impacta quando eu vejo a história ali de José, vivendo as mais desafiadoras situações em sua vida, mas sempre aparece uma frasezinha, o Senhor era com José. Uau. Ou seja, estava ali, era a presença do Senhor com ele que fez a diferença, seja qual fosse a situação que ele tivesse que passar. Então, o Senhor, a presença dele, ele está. Isso realmente faz a diferença. Amém. Mas lá estou eu aqui, meu Deus, me metendo no bate-volta. Vamos lá! Sua maior conquista?
A maior conquista foi ter me casado com uma mulher incrível, linda, preciosa e juntos ainda temos gerado duas outras preciosidades que, graças a Deus, puxaram a mãe, são preciosas demais. Olha, eu quero aproveitar e fazer aqui uma inserção, que vocês vão lá na listinha do podcast e vejam lá o podcast com a pastora Linda, que é minha amiga amada e compartilhou conosco histórias incríveis da sua vida, da sua superação, que certamente vão te inspirar e te encorajar. Ok, algo que te estressa. Ai, meu Eu consigo Deus. te ver estressado. Eu fico estressado quando eu percebo que a excelência não está sendo gerada naquilo que concerne a obra de Deus. Se for questões pessoais, eu não tenho problema, nem mesmo dentro de casa, mas se for com relação ao Senhor e à sua igreja, isso me estressa muito. Pessoas que querem fazer de qualquer jeito, pessoas que não colocam o coração na causa, então isso me estressa muito. E a TPM da minha esposa também não é algo muito fácil. É um desafio. É um desafio Chega a ser mensal, estressante, né? mas é um desafio. Ok. Bate na trave. Ok. Mas não fazer a obra do Senhor com excelência, isso me estressa muito. Tá. Algo para fazer que te dá muita paz. Caminhar na praia antes do sol nascer, vê-lo nascer, ouvir um bom louvor e contemplar a obra da criação dele. Ai, que lindo. Eu também amo caminhar na praia. Não antes do sol nascer. Para mim, talvez seja com o sol se pondo. É que colocar o pé na areia, tocar na água e ver essa obra de arte todos os dias é uma nova pintura que o pai prepara. É incrível. E eu gosto de contemplar essa cena. Eu gosto do pôr do sol também, mas o pôr do sol me dá muito uma ideia de fechamento. Sim. E como nascer é um início, e eu gosto muito de começar e recomeçar, então para mim é um pouco mais especial. É poderoso, né? É. Algo para fazer que te dá muita paz, já perguntei. Algo que te enche de alegria. O que me enche de alegria é poder praticar esportes que trazem para mim superação na vida, porque acaba sendo uma meta para que isso aconteça em outras áreas da vida. Isso acaba repercutindo, né? Demais, Não tem como não. porque a liberação do hormônio e a conquista, a superação de si mesmo, ainda que eu fique todo quebrado. Hoje, para mim, eu estou todo quebrado, com os dedos todos abertos de um trem, mas a superação foi tão grande que a sensação de conquista, isso me traz muita alegria. Fantástico, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Algo que te entristece. O que me entristece é quando a mensagem do Evangelho, que salva para uma eternidade, não é compreendida por alguns e decisões não são tomadas. Eu fico muito triste quando uma pessoa perde a oportunidade de entrar na região celestial e ter uma eternidade abençoadora e simplesmente troca isso por prato uma de vida. lentilhas. Exatamente. Pior ainda, uma vida sem futuro, sem propósito, sem razão, por um prazer que é momentâneo, passageiro, em troca de algo que é eterno. Isso me deixa triste. Como comparar, né, Márcio? Meu Como? Deus. Uma boa lembrança. Uma excelente lembrança foi... Eu vou falar da excelente primeiro contando de uma péssima, pode ser? Ah, pode. Porque a boa é uma consequência da péssima. Tá. Uma das piores experiências que eu tive na minha vida foi quando pela 5ª vez o meu visto foi negado para ir para os Estados Unidos. E eu não entendia na época o porquê tantas vezes. E na 5ª vez, quando eu estava saindo arrasado do consulado americano, uma profeta chegou para mim na porta, me entregou um papelzinho e disse: eu estou vendo um tapete vermelho estendido e a bandeira dos Estados Unidos lá e você está com uma roupa toda preta. E eu disse: minha filha, acabou de ser negado o meu visto. Então, assim, acho que sua visão está distorcida. Ela disse: tá, não, é porque você ainda não está pronto para usar essa roupa preta. Uau! Gente, eu fiquei assim tão indignado por ter sido negado e aquela mulher tá vindo com essa profetada sem futuro. Eu fiquei tão indignado, mas eu guardei, compartilhei e escrevi isso no papel. 12 anos depois, 2023, em maio, estava eu, depois de já ter entrado nos Estados Unidos mais de 20 vezes, porque 10 anos depois meu visto foi aceito, mas eu estava agora entrando num tapete vermelho com uma beca preta, recebendo um diploma de doutorado numa universidade americana. Meu Deus, E eu me arrepio todo só em lembrar, porque quando eu estava lá, eu disse: Senhor, obrigado por aquela profeta e pela palavra que ela liberou sobre minha vida. Hoje está fazendo sentido. Meu Deus. É uma lembrança assim incrível. Eu fico aqui recentemente, há poucos dias, eu estava numa madrugada, chorando de me acabar, por ver algumas pessoas que diante do não de Deus
elas colocam Deus em xeque. Uhum. Isso mexe muito comigo. Tipo, a bondade de Deus, ela não pode ser questionada pelas circunstâncias vividas. Perfeito. Nem a confiabilidade. Então, eu confio em Deus porque Ele é bom. Ele é bom, sejam quais forem as minhas circunstâncias. Mas quando você vê pessoas que diante de circunstâncias ruins, elas colocam Deus em xeque e deixam de confiar nele, de questionar a própria bondade dele, que é a essência do seu ser, isso me baqueia, sabe? Mas isso me deixa mal. Então eu estava mal, chorando e dizendo, meu Deus, quantos nãos eu já não recebi do Senhor, mas eu prefiro entender que aquele que tem o plano e que a palavra diz que é bom, é perfeito e agradável porque expressa a vontade dele ao meu respeito. E ele é confiável e é bom e me ama, então o não dele é bom para mim. E no tempo certo eu compreenderei. Perfeito. Porque a gente quer entender o porquê das coisas. E a minha fala sempre é o que a bondade de Deus está se revelando através dessa situação. Então eu tenho muita dificuldade diante de algo que não foi conquistado na hora que eu queria, do jeito que eu queria e como eu queria. Sim. Mas geralmente é porque isso que você acontece. É muito proativo, inclusive. Sou. Né? Então você vai... Só que eu acabo planejando demais. Meu nome é planejamento, meu sobrenome é estratégico. Só que quantas vezes, mas são inúmeras vezes em que Deus vai dizer, olha, a minha bondade vai se manifestar na sua vida. Dizendo não ao seu plano. Dizendo não. Por quê? Porque o meu plano é tão medíocre diante do dele. É tão pequeno. E não é só o plano que é pequeno. Eu sou tão pequeno, que eu sonhei tão pequeno e eu pedi tão pouco. E eu ainda fiquei igual uma criança buchuda. Mas, Senhor... Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a bondade dele vai trazer um propósito imensamente maior. Porque sempre é assim. Sempre. E aí quando você passa por calabouço, quando você passa por um poço, quando você passa por situações adversas, você já não fica mais dizendo, por quê, por quê? Porque ele já sabe que tem um porquê. Você agora quer saber só o que a bondade de Deus vai revelar depois disso. Exatamente. Imagina lá, E José. José não estava reclamando lá na prisão, não, porque ele já tinha passado pelo poço, ele já tinha passado pela casa de Potifar, ele já tinha passado por situações, ele sabia que Deus iria se manifestar. E é assim na nossa vida. O que a gente não pode jamais, em tempo algum, e eu assino embaixo do que você disse, colocar o caráter de Deus em xeque, isso não é legal. Eu não gosto das pessoas que parecem que querem pegar no colarinho de Deus e ficar dizendo a ele o que você ele tem que fazer. Você me deve. Isso. Olha o que eu te dei, como é que você não está me retribuindo? Mas que fantástico saber isso seu. Quer dizer, imagina, você está ali recebendo um não, 2 não, 3 não, 5. No caso dos Estados Unidos foram 5. 5. Aí Deus vai dizer, filhinho, eu te amo tanto que eu vou colocar uma pessoa aí só para você entender que eu tenho algo tão maior. Isso. E quantas pessoas não disseram, não vai mais, você não vai conseguir. Uma das vezes a mulher olhou para minha cara e disse, você não está entendendo, você não é bem-vindo nos Estados Unidos. Meu Deus. E a primeira vez que eu entrei nos Estados Unidos foi em 2017 para ir para Bethel. E quando eu entrei lá na hora da imigração lá, a pessoa disse, Welcome to the United States of America. Uau, eu disse, sério? Really? Meu Oh my Deus. goodness. E quando eu cheguei na Bethel, a primeira pessoa que eu encontrei, eu cheguei bem mais cedo, fui lá para dar uma olhada no campus e etc. Então eu fui lá na casa de oração deles, lindo, tem um globo enorme, saindo água assim. E eu cheguei lá bem de mansinho, quando eu cheguei lá, quem estava lá era Bill Johnson. Somente. Ele disse, welcome. Eu disse, meu Deus. Really? Meu Deus. Foi. Então eu entendi que quando você dá voz a pessoas, você nunca vai sair do lugar. Mas se você entender que a bondade de Deus vai se manifestar imensamente mais, Ediomari, se eu tivesse recebido a primeira aprovação do visto, eu tinha na época 20 e poucos anos. Eu tinha ido e não tinha voltado. E nada do que Deus tinha planejado para mim teria acontecido. Teria acontecido outras coisas? É possível. Teria tido coisas maravilhosas. Mas não se compara. Hoje eu olhando, eu digo, Deus, obrigado. Por teu não. Preciso pelo teu não. Mas eu tenho ouvido muito não dele, viu? Porque na verdade o problema não é o não dele. É eu querer impor o meu sim. Isso. Aí diante do meu sim, Deus disse, filho, veja, você não está vendo que é pouco? Aquela música, acho que é de Luma Eupídio, que diz, tu tens algo novo, inigualável. Ele diz assim, ela diz, nada é igual ou menor, tu tens algo maior. Nada é igual ou pior, tu tens algo melhor. Pronto, essa música falou muito comigo, especialmente nos últimos tempos. Porque eu dizia, Deus, eu só queria isso. Oh Deus, nem é muito.
Olha, meu plano é só isso. Só isso. E olha o teu tamanho. É. Aí começa, né? Tu és o dono do ouro e da prata, tu és o E Deus eu do ainda fico impossível, tirando, tu não, és... se eu um achar lá de dentro, tá tudo certo. E sabe qual é a impressão que me dá? Ele dizendo assim, meu Oh, filho, meu filho. essa tu só quer um instalar de dedo. Tu não tem noção do que eu tô preparando, não. E eu digo, Deus. tenho não. Isso aqui já seria bom. Às vezes sabe aquela humildade, tipo, já estaria tão bom. Mas ele tem muito mais. Ressentimento, os ressentimentos da vida. Eu amo compartilhar a vida como ela é, sabe? Para mim, é a verdade de quem somos. E eu acho que essa verdade, ela tem o poder de inspirar outros que se veem como nós, nas nossas debilidades, fragilidades, Sim. né? E aí, um dia desse, o senhor deu uma visão do cachorrinho à mesa, aos pés da mesa. E o senhor disse assim, vocês preferem ser como esses aí, comendo as migalhas da mesa, que caem da mesa. Mas o preço pago pelo meu filho não foi para torná-los cães aos pés da minha mesa. Foi para fazê-los filhos que se sentam à mesa e podem desfrutar do banquete. E tem o seu cálice transbordando. Uau. Meu Deus, sabe aquela coisa de tapa, sem vergonha? Você fica assim, meu Deus, como é isso? E a gente às vezes baixa tanto, desce tanto, né? Só um cachorrinho. Isso parece uma falsa piedade. Oh, como eu sou humilde. E não é sobre isso, mas é sobre esse chamado a confiar que o bom pai tem bons planos para os seus filhos amados. Amém. Meu Deus. Eu creio. Uau, vamos embora. Uma boa lembrança. Não, já foi. Já foi. Uma bagagem pesada que ainda precisa ser deixada. A sogra? Tô brincando. Sogra, não assiste esse podcast. Brincadeira, sogra. Que tu é amada, mulher. É, amada, não deixa de ser pesado, esse é um detalhe. Não, tô brincando, misericórdia. É mudança de mentalidade. Às vezes eu percebo que Deus ele tá ministrando algo muito forte e eu percebo que nem todos que estão ao redor e que precisam fazer parte dessa ação estratégica que o Pai está liberando, eles às vezes acabam sendo um peso e não entendem. Talvez por visão limitada, por não compreender o que Deus tem. Eu me lembro quando eu cheguei para uma equipe muito importante, que é a nossa família pastoral, e eu disse, olha, tá na hora da gente sair daqui. E todo mundo disse, mas sair daqui como? O nosso prédio próprio, o nosso templo, cadeira acolchoada, telão de LED, iluminação, tem tudo que a gente sonhou. Como sair daqui? Então, isso acaba sendo muito pesado. Sim. Ter que desenhar Sim. o pouco do que eu contemplei diante de Deus. Ainda bem que Deus não deu a visão toda, porque senão ninguém tinha saído nem do canto. Verdade. Mas isso acaba sendo muito pesado. Quando outras pessoas não compreendem, não assimilam o que Deus está colocando. E querendo ou não, se você der ouvido a essas vozes, você enfraquece. Não tem como não enfraquecer. Isso é inevitável. Mas eu tenho como desviar os senso de ouvidos. direção muito forte de que quando Deus está falando... Isso basta. Porque ele também não fala muito não, comigo não. É como se tivesse ondas, eu fico tentando sintonizar e eu estou muito satisfeito com os sinais que ele manda, que não são falas específicas, são sinais. Então aquilo me traz uma impressão muito forte, então eu digo, Deus falou comigo através dessa impressão. Sim. Mas quando Deus fala cocada de coco, de coqueiro da prada, de coqueirinho, Acabou-se. aí acabou-se. E às vezes o peso é quando as pessoas não entendem que é de coqueirinho, ou que é cocada, ou que é de coco. Isso. E isso às vezes acaba sendo um peso muito grande e eu preciso me posicionar. Houve um momento, há exatamente 20 anos atrás, em que Deus tinha me dado uma palavra muito assertiva sobre Josué e Caleb. E ele dizendo que eu era Josué e o meu co-pastor era Caleb, e que era um aniversário de 4 anos da nossa igreja e que nós precisávamos tomar posse da terra prometida. Ou a gente comprava um terreno, ou a gente iria passar 40 anos no deserto de aluguel. Mas foi uma palavra muito forte, eu só quero te dizer que isso foi há 20 anos atrás. Ou seja, eu era um menino de 24 anos de idade. E diante dessa palavra do Senhor, reuni o povo e disse, gente, vamos comprar o terreno. Todo mundo riu e disse, comprar com que dinheiro, cara pálida? Porque tipo assim, a gente não tá nem conseguindo pagar o aluguel. Mas Deus disse que ele estava nos dando um terreno. Tá, então quando você achar esse terreno, nos diz. E eu achei o terreno. E eu levei o povo lá. E todos disseram, não, tem lama, não presta, a gente não tem dinheiro, como é que vai pagar? Naquele dia, Dilmar, foi o único dia que diante do trono veio para João Pessoa. Foram pro Almedão, não sei se você lembra. O dia do chamado. Pronto, foi 2003, lindo aquele momento. 2003. Há exatamente 20 anos atrás. É isso aí. E nesse dia específico, quando nós estávamos lá na ministração de Ana Paula Valadão,
acho que o terceiro louvor, ela estava cantando e ela disse, para tudo. Naquele modelo, bem Ana Paula, né? E ela disse, Deus está me dizendo que tem um Josué aqui, que está diante da terra prometida. Ou você entra na terra prometida ou vai passar 40 anos no deserto. Meu Deus. Na hora eu comecei a gritar e dizer, Aninha, é comigo! Sou E várias pessoas levantando a mão e disse, ei, abaixe, é comigo! Meu E foi Deus. sobrenatural, me ajoelhei, isso tem filmado. E eu senti, no outro dia me reuni com o conselho e disse, viram gente, Deus falou. Sabe foi que um enviado das trevas disse? Você combinou com ela isso. Eu digo, tu crê que eu fui até Ana Paula, combinei com ela, nem tinha WhatsApp naquela época, só no Orkut dela. Eu fui no Orkut da Ana Paula e Ana Paula, ó, tu para o show e dá essa mensagem e tal. E o cara é muito crente, né? E não consegue crer que Deus está nos dando um terreno. Meu Deus. E esse cara me chamou de moleque. Ele disse que estava no barco furado, que iria afundar e que ele não iria afundar junto e saiu. E eu disse, ó, vai pro diabo que te carregue. Assim, vai pro teu destino aí. E eu só quero compartilhar com você que 1 ano depois, a gente comprou o terreno, e depois comprou o terreno, e vivemos tudo que vivemos, naquela igreja em que você foi várias vezes, e que serviu de base para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Esse dia lá no Diante do Trono é um marco da minha forte, história, né? A gente começou, imagina, Márcio, começou com a música Festa, Alegria, aquelas luzes. Pronto, começou a primeira frase, eu já sentei no chão, eu só fui chorar. Eu só levantei. Quando o choro, ela disse, Pai, João Pessoa! Eu disse, oi? E ali, Deus me disse, deixe tudo para me servir. Uau. Então foi ali. Eu estava entrando no doutorado em educação, então já tinha um mestrado em contabilidade, já tinha escrito 7 livros em contabilidade, coordenadora do curso de contabilidade. Era uma palestrante nacional em contabilidade. E ouvi aquilo acabando de ser aprovada num doutorado, com uma vida feita em contabilidade. E o Senhor só dizia isso, deixe tudo. Eu dizia, mas o que? Eu vou fazer o quê? Deixe tudo. Mas o que o Senhor quer? Deixe tudo. Só. E aí teve uma hora que eu disse, Deus, se é você, o Senhor tem que falar com meu marido, porque somos um. E como é que eu vou dizer a ele? Isso eu ganhava 80% do salário da casa. O dinheiro de Paulo era gasolina e energia. E era alguma ajuda, assim, eventual, mas era o meu salário que bancava. E aí eu abro os olhos, quando eu olho de lado, tá Paulo no chão. O nariz desse tamanho, inchado, chorando. E eu viro pra ele, eu disse, amor, isso que foi? Deus mandou deixar tudo. E ele virou pra mim e disse, Deus mandou? Mandou, obedeça. Foi a resposta do meu marido. Quando eu conto isso à família, eu ouço, sua irresponsável e inconsequente. Seus filhos vão passar fome e a culpa vai ser sua. E eu era, assim, eu estava começando uma caminhada profissional, embora já tivesse tudo isso, mas eu tinha terminado o mestrado só há 2 anos, então, e eu fiquei numa, meu Deus, o que é que eu faço? Meus filhos vão passar fome. Mas você precisa, quando você ouve a voz de Deus, você sabe que aquelas vozes contrárias tentam enfraquecer, mas eu tenho uma palavra do Senhor. Sobre essa palavra eu me moverei. E para a glória de Deus, nunca passamos fome. Aleluia. E o Senhor tem nos feito prosperar para realizar os propósitos dele, porque bom é ouvir o Senhor e obedecer. Amém. É sobre Amém. isso. É Meu verdade. Deus. Márcio, um grande desafio. A gente... Não vou terminar com esse, porque aí tá. Uma resposta de oração. A resposta de oração foi a mulher com quem eu deveria me casar. Ai, conta. Esse nosso bate-volta é uma história. Foi muito lindo. Eu estava em oração, pedindo para que Deus se manifestasse, falasse. Claro que eu vinha de uma história muito mundana, muito de carne, muito de drogas. Eu fui precisar de menores. Minha vida é muito inconsequente. Mas quando eu me converti de verdade. Valendo. E comecei a orar dizendo, olha, é importante para que eu viva o que Deus tem para minha vida, que eu tenha alguém do meu lado. E eu orei muito, eu já era líder da juventude da igreja, pregava, e uma vez quando eu fiz um apelo, veio à frente a Miss Transamérica. E eu disse, é de Deus. Miss Transamérica, você tem uma ideia? Eu disse, Senhor, é de Deus. E Deus disse, não sou eu aí. Tudo bem. Teve um dia que eu estava pregando e aterrissou um avião, porque aquilo não era uma mulher com todas as turbinas daquela época. Eu disse, meu Deus, é de Deus. Deus disse, não entra nessa não, porque esse avião vai cair. E um outro dia, e eu não tenho vergonha de contar isso, eu estava pregando e etc.
E aí uma pessoa me chamou muita atenção. Inicialmente me chamou a atenção negativamente, porque, tipo assim, na hora eu pensei, poxa, essa pessoa não se cuida, sei lá. Sabe Gal Costa, Elba Ramalho? Em uma pessoa só. Gal Costa, Elba Ramalho. Você não tem nada contra cabelos cacheados, não, né, querido? Não, você não tem noção. Gal Costa com Elba Ramalho. Tipo assim, as duas juntas. E eu me aproximei assim e Deus falou, cocada de coco de coqueiro da praia de coqueiro. Eita, Jesus! Deus disse, é essa E essa escolhida. cocada é da boa, querido? É. E eu cheguei, você é da boa, mas eu gosto de elogiar. Mas na hora, e assim, nada contra, não tenho gordofobia, mas era uma pessoa também acima do peso. Eu também era bem abaixo, eu era magro com sua bexiga. E aí eu fiquei assim, porque era fora dos padrões do que eu estava acostumado. Da sua idealização. Totalmente. Não só do que eu idealizava, do que eu desfrutava, do que eu tinha. Sim, porque você tinha uma... Isso. E aí eu cheguei assim, eu disse, que mão linda que você tem. Que mão linda. Quem que chega elogiando a mão de alguém? Só que essa pessoa, o nome dela é Lindiane. Ela tinha se convertido há alguns meses e ela tinha feito só uma oração ao Senhor. Ela disse, Senhor, vou fazer enfermagem porque eu quero ser uma missionária na África e eu quero viver para ti. Eu não quero que nada e nem ninguém atrapalhe o que eu vou viver para ti. Mas se o Senhor quiser que alguém participe desse sonho, desse processo, que essa pessoa chegue e elogie a minha mão. Meu Deus. Quando eu elogiei a mão dela, ela olhou para mim assim, como se tivesse encontrado o príncipe encantado. E eu não entendi nada, porque eu disse, eu só elogiei uma mão, que é isso, gente? Só que era a oração que ela tinha feito, estava escrito. E aí Deus confirmou, e resumindo, já tem 26 anos que nós estamos juntos. Que coisa linda. Como eu que batizo, Com eu uma batizo mulher ela linda, como linda. não só no É, mundo. exatamente. Lindíssima, por dentro e por fora. Essa Meu foi a Deus. resposta mesmo de oração. Uau, uau. Algum medo? Medo, pode ser medos. Tem vários. Tem. Vários. Quer saber algum? Quero. O primeiro deles é de não conseguir cumprir com o destino profético que o Pai tem para minha vida. Eu tenho medo de dar um passo e esse passo ele não está junto. Então, às vezes, eu demoro muito para dar passo, mas quando eu dou, eu tenho muita convicção. E agora, é tipo assim, tem sido tantos passos e tem sido tantas bênçãos que chega uma hora que você diz, não, meu Deus é o Deus da bênção. Só que o problema é que às vezes o que eu estou vendo como bênção não é o que ele tem reservado. Sim. Então, meu medo é dar um passo e ele não está nisso. Sim. Para diante de todo esse processo que a gente está vivendo, como igreja e etc., ele deu uma palavra através de uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor Carlito Paz. O pastor Carlito liberou uma palavra para a minha vida. Eu disse, diga uma coisa pessoal aqui. Ele disse a mim, compre terreno. Eu disse, mas a gente estava sonhando com 3, a gente já tem 7, e o senhor está mandando comprar terreno? A gente ainda nem terminou de pagar, a gente ainda tem milhões para pagar, a gente tem ainda contas homéricas, e a palavra que eu tenho para mim é, ele disse, compre terrenos. Eu disse, não é possível. Só que a gente já está tão valente, a gente compra e paga, a gente faz e acontece, e Deus confirmando tudo, e a gente está fazendo, então eu tenho muito medo de dar um passo e não ser Deus. Sim. Aí agora eu peço confirmação da confirmação. Tipo, molha a lã, molha a terra. Retende, né? Demais. Principalmente quando você vem de uma temporada inteira de vitórias. É de uma maneira, vou ser bem sério com você. Eu não sei o que é derrota há muito tempo. Então, tipo assim, você veja que perigo. É um perigo. Eu tô numa zona de perigo muito grande, porque eu não sei o que é. Eu posso realizar perder. qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa que Deus tem para você Mas realizar. eu sei que eu não posso. Eu sei que Deus pode, e pela graça e misericórdia dele, ele tem compartilhado isso e eu estou dando passos crendo nele. Sim. Só que eu estou com medo de dar um passo e tipo assim, pela minha força. Então eu disse, vou comprar mais 2 terrenos, 700 mil reais. Como assim? Então Deus fala, pô, o homem de Deus falou, não, eu quero confirmação. Veio a confirmação, o cara sonhou, deu a resposta, o número bateu igual. Aí eu disse, Senhor, por favor, é só medo de não errar. Não leva a mal, não. Eu não sou desobediente, o senhor sabe disso. Mas eu tô com medo de agir pelo meu impulso, porque o meu impulso é comprar mais 10. Sim. Só confirma, aí as trevas mandam a resposta do céu. Um enviado do cão disse, vai processar a gente com polícia, que a gente não pode botar carro no terreno dele, etc. Eu disse, obrigado, Senhor. O Senhor confirmou através do inferno. Olha isso. Então, meu medo é não agir
de acordo com a cadência do céu. Sim. Tem que ser no som do céu. E Sim. como você vem andando muito tempo, chega uma hora que você tem que tomar cuidado para que o seu som não seja confundido com o do céu e você começa a colocar as suas coisas. Ediomari, compramos mais 2 terrenos. Meu Deus. Meu Deus. Querido, vai, abençoa a tua serva para ter a ousadia de comprar um. Começar com um. Eu agora me senti assim, papai, eu tô engatinhando. Não, Ediomari, eu tô contando para você, mas se eu tivesse aí onde você tá, eu estaria dizendo, meu filho, você tem que ir pro Juliano Moreira. Não. No hospital psiquiátrico. Mas eu tenho Tá aí alguém que convicção crê. de que Deus disse, É isso. pode ir que eu tô com É você. isso. Eu falo muito assim, pra mim, não sei se é um slogan, mas se pudesse me definir, sou voz ao som da sua voz. Pra mim é, Uau. sabe? Então, você ouviu a voz de Deus, mova-se. Mas sempre ao som da voz Mas de como eu lhe disse, né? Eu não ouço muito. Então, Não, pra mim, você fica... recebe. Eu percebo, eu tenho muitas Isso. percepções, mas a voz dele falando, e comigo é assim, cocado de coco de coqueiro pra de coqueirinho. Então, quando ele fala, Acabou, você. acabou-se. É. É O isso. problema é que nesses últimos 18 meses a gente tem ouvido muito. Aí eu já tô, senhor, esse coco é de coqueirinho mesmo? É isso que o senhor tá falando? É porque é meu medo. Mas é um bom medo. A meu ver, é um bom medo. Né? Um sonho. Não, eu também não posso agora. O versículo da vida. O meu versículo foi Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele faz. Esse foi o versículo da minha conversão, é o versículo que me segue. Agora, se você dissesse na lápide, que se você quisesse assim, no convite de ofício fúnebre, qual seria? Certamente Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Ai, que lindo. Eu acho que seria isso. Eu me identifico muito com Josué. Josué é o cara. É, né? É tipo assim, todo ano eu começo janeiro lendo Josué. Ai, que lindo. Eu me inspiro demais nele. Que lindo. Um sonho realizado. Pronto. Agora a gente vai sair do nosso bate e volta. Porque o Senhor me permitiu a alegria de estar participando. De alguma forma me emocionei muito. Gerando. Você ajudou a gerar o sonho. A primeira oferta, e olha que não era nem física ainda, era quando nós recebemos uma oferta, e quando vendemos a oferta, e quando recebemos, e quando 10% vai para vocês. Você não tem noção. Primeiro, porque nenhuma igreja nunca havia feito isso comigo. Meu Nunca, Deus. nunca. Eu não sabia o que era isso. Em janeiro de 2021, eu vou para um retiro na sua igreja. O tema era um tema tipo completamente diferente. Área sexual, né? Era sobre sexualidade. Quem tem a ver Terra Prometida com sexualidade, enfim. Oi? Esse Deus, ele gosta de umas pegadinhas, Gosta. né? Mas lá eu senti no coração muito grande de falar de um sonho. E eu falei sobre ato profético que estava fazendo no terreno e etc. E quando eu terminei, tipo, era sexualidade, e você foi e disse, gente, vamos fazer aqui um mover e tal. Você botou um tijolo lá no meio, e esse tijolo aqui é o sonho dele. E eu gostaria que todo mundo agora escrevesse papéis, buscasse visões, impressões no Senhor sobre o que vai acontecer aqui. Gente, foram muitas mensagens. Eu estava lhe dizendo aqui, eu tô com... Era para eu ter trazido. Oh, meu Mas eu Deus. vou te mandar uma foto. Tu manda. Eu vou mandar. Rebeca, preste atenção, Rebeca, Elisa, anota aí o time. Eu vou mandar. Porque a gente vai fazer a inserção dessa Gente, foto, dessa imagem. É, e tem a data, janeiro de 2021. Ai, que... Lembre-se, só se concretizou ou só demos o passo, só assinamos em janeiro de 2022, um ano depois. Mas veja, o sonho estava sendo gerado. E você fez parte disso. Você disse, a gente também fez ato profético igual no terreno vizinho e uma pessoa tinha doado um flat e quando ele vendeu o flat, 10% vai para lá. Eu disse, que? O flat na época, sei lá, era avaliado em 135 mil. Eu disse, quem é que dá 13.500 reais? Tipo assim, é sério? E eu me lembro, eu compartilhei. Então, esse sonho foi assim, parte dele foi gerado com você. Ai, que lindo. Obrigado por ter sido parte do útero, parte de uma formação do que Deus estava falando. Eu não tinha noção. E olha que ali eu dizia, Senhor, se não for pedir muito, o máximo seriam esses 4 terrenos. Mas tipo assim, eu só queria 2. Ali na época você queria o do lado O do onde lado. vocês estavam. Era. Que era uma luta e o dono não Isso. fazia acordo. Isso.
E no meio do ano, na conferência de Pentecostes, um profeta veio pregar e disse, ou ele vende o terreno para vocês, ou ele vai morrer. Meu Deus. Foi. E eu fui falar com ele. E ele riu e etc. E 21 dias depois ele morreu. Meu Deus, que coisa Foi. séria. Muito sério. Ai, Márcio. Mas coisa de Deus não é brincadeira, Não. não. Aí eu fiquei animado, não com a morte dele, pelo amor de Sim. Deus, mas tipo assim, agora vai a compra do terreno, que a palavra se cumpriu. Mas aí os herdeiros disseram, ó, meu pai ainda conversava com você, a gente nem conversa quer. Meu Deus. Aí o senhor disse, Tu deve ter o dado senhor uma baqueada. falou É aquela hora que você muito. fica, meu Deus, peraí. Porque assim, Deus não disse, ele falou. Ele disse, está na hora de vocês crescerem, está na hora de vocês saírem. Eu disse, ó, humano, né? Eu disse, tem aqui do lado, vai dar certinho. Tem aqui do lado, vai dar certinho. E eu fiquei preso ali. Eu achei que era só ali. O olhar, né? O Tão olhar. limitado. E depois de todo esse tempo eu disse, Senhor, não era aqui? Não, eu entrei em crise. Senhor, a tua bondade vai se manifestar. Mas eu não estou entendendo nada. O senhor vai poder desenhar para mim? E ele disse... Me permita um adendo. Ele disse, Como eu nunca são disse tuas que era aqui. crises? Não, minha Nesse crise momento, uma nunca crise. dura mais do que uma hora. Glória a Deus. Eu não consigo, não. A crise nunca fica de um dia para o outro, não. Glória Não, a mas é uma Deus. hora, é uma manhã, é uma caminhada. Me dá uma deixa para as pessoas que nos seguem, diante desses nãos, diante dos momentos de frustração, que você não vê acontecendo o sonho que você achava que era perfeito, que era o que fazia sentido. E você entra em crise porque é natural, é Aham. legítimo, uma resposta Isso. diante daquele estímulo negativo. O que é que você faz que te tira dessa crise muito fácil? Ou o que é que você carrega que te tira? Porque às vezes não é algo que Aham, faz, é algo que está isso, lá já isso. desenvolvido. Eu não consigo ser muito empático com quem vive muito tempo na crise. Eu não consigo esse negócio de, tô no fundo do poço. Eu não sei, é de mim, eu sou muito resiliente. Eu sou aquele, sabe, que cai na água quente e já sai. Eu não consigo ficar nadando na água até a bicha ferver e me matar. Então, isso é muito de mim. Linda disse, Temperamento? dá pra você, eu não sei se é temperamento, personalidade, forjado, Deus, unção, graça, chamado, eu não sei. Sei que Linda às vezes diz, por favor, você poderia sofrer um pouco mais? Eu disse, não consigo sofrer mais. Assim, então eu não consigo ser muito empático. Comigo o que acontece é, eu fui, chorei, lamentei. E creio na bondade de Deus. Então, não porque ele tem algo melhor. Então eu não tenho a menor dúvida de quando ele diz não, aí humanamente o meu plano foi frustrado. Poxa, fiquei triste, mas ele tem algo maior. Mas é um negócio assim, Isso eu tiro a tá- roupa e boto outra roupa. Acabou. É uma caminhada, é uma oração, Agora, o problema é que o não dele vem se repetindo várias vezes. Aí dura dias ele dizendo não. Por exemplo, ele diz, não é esse terreno. Aí você, tá bom, então eu creio que o senhor tem um melhor. Aí você vai e acha o melhor. Aí, não é deu esse certo. também. Tá, se o senhor poderia ser mais específico comigo, tal, aí às vezes, então, às vezes quando dura é quando eu fico em busca de É como um loop, né? isso. Então, a minha palavra é creia na bondade do Pai. Assim, eu me lembro das meninas novinhas, querendo coisas, e eu dizia, filha, não. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor quer melhor para você. A frase é, eu sou seu pai. Então, assim, parece que eu escuto Deus falando comigo assim, dizendo, criança, menino buchudo, para de ficar com isso. Eu sei o que é melhor para você. Então, para mim, eu não quero ficar ouvindo dizendo que eu sou menino buchudo. Então eu digo, ok, amém, então bola para frente. Então eu sou muito fecho e avanço, fecho e avanço, fecho e avanço. Sou casado com uma mulher que, vamos fechar não, vamos ver, não sei o que, será, lelê. Na outra semana, ainda estás aí, mulher, pelo amor de Deus. Bora, que a vida continua. Eu já tô aqui no novo sonho. Exatamente. Então, assim, pra mim, o grande desafio é quando não tá claro. Sim. E aí eu fico buscando a clareza. Aquele medinho do Mas eu tenho errar, né? certeza do que eu tô dizendo. O Pai tem sempre algo melhor. É. Você pode pensar o que for, ele tem algo melhor. Se ele disser não, é porque ele tem algo melhor. Descansa Ou o aquilo que você está coração, pensando não é o melhor dele para você. Sim. Eu consigo realmente descansar. Tipo assim, não dura um dia não. E aí, então, você, não esse terreno, mas chegou num que aconteceu algo aí. Foi. E aí? Então, eu pela manhã, logo cedo, o mar é minha testemunha. Quantas vezes eu não dizia, Senhor, o Senhor, assim, eu acho que o Senhor não está entendendo o que está acontecendo,
Porque não é possível que o senhor é onisciente e não está sabendo o que está Deixa eu acontecendo aqui. esclarecer, Deus. Senhor, tipo assim, porque um momento muito crucial foi sobre vendas. Não quando a gente tinha que comprar, mas quando a gente tinha que vender. Então a gente tinha que vender a nossa casa, Ai. que foi doada, para poder comprar os terrenos. Então, assim, veja, todo mundo olha e diz, rapaz, você é louco, você deu passo de fé. Não, eu dei passo planejado. Só que o meu planejamento foi totalmente frustrado, e aí ficou uma coisa louca, e aí foi Deus. Porque o que Deus me disse foi assim, se a coisa acontecer como você planejou, aí foi você que fez. É isso. Mas se for você que fez, onde é que eu fico nessa? E você não está dizendo que sou eu, então deixa eu fazer. Deixa eu receber a glória também, meu filho, porque a glória é minha, eu não divido. Não, o problema é a aflição, né? Que você fica. Tipo assim, tá, Senhor, toda a honra e glória é tua. Mas tipo assim, eu tô aflito. Que é o meu nome, eu tenho que ir lá pagar, eu tenho que fazer. Sim. Então, só pra você ter uma ideia. A gente partiu para comprar 3 terrenos, e 3 terrenos custavam na época 1 milhão. A nossa casa valia 1 milhão. Simples. Eu vendo e pago. Okay. Só que o cara disse, tá, eu lhe vendo. Eu digo, você divide em 10 de 100? Eu pensei, eu vou vender a casa e pago. Só que, onde é que eu vou arrumar 100 mil? Eu vendo a casa e pago, porque não tem 100 mil. Não tinha, Márcio. Não tinha nada. E a nossa arrecadação não era 100 mil. E a gente já tinha a nossa arrecadação toda comprometida com as contas da igreja. Sim. Não era 100 mil. E aí nós assumimos uma parcela de 100 mil. Tá, então tem que dar a primeira. A casa não vendeu. Foi o carro. O carro não foi muito planejado, não. O carro entrou na primeira parcela. Aí fiquei sem carro e, em tese, sem casa. Mas tinha que vender a casa. Aí, não, até o segundo mês a gente vende. Só que não vendeu. Meu Deus. Terceiro mês não vendeu. 4 meses não vendeu. Meu Deus. E todos os meses, não me pergunte como, por favor, porque eu não tenho resposta. A gente pagou. Mas todo mês era 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Então eu já comecei a, uau, como assim a gente está levantando 100 mil todo mês? Porque eu não faço a menor ideia. E Edelmari, é cada experiência. Não, vou te contar só essa. São muitas, mas vou contar só essa. A gente tem, vamos fazer os 5 podcasts, tu arranja 5 horas pra mim. Não é errado. Não, olha, era domingo de Pentecostes. A gente estava na 5ª parcela. E a gente lá, precisava de 100 mil, o pagamento era na segunda-feira, e no domingo a gente tinha 75 mil. Faltava 25 mil, a gente tinha que levantar no domingo de Pentecostes. Desce fogo, Senhor, desce fogo, Senhor, desce fogo, Senhor, desce fogo, Senhor. Terminou o domingo, 75 mil. Segunda-feira tinha que pagar os 100. Não, o Senhor vai prover nessa madrugada, vai entrar os 25 mil e tal. Só que nessa madrugada, uma empresa de uma pessoa da nossa igreja pegou fogo. Incendiou. E ele ficou aflito, ligou pra gente, a gente foi lá, pegou fogo e tudo. E eu perguntei, para reconstruir, quanto é? A pessoa disse, 25 mil reais. Eu disse, nós temos 75 mil, então nós vamos pegar 25 e nós vamos passar para você. A tesoureira perguntou, e a prestação? Deus proverá. E eu disse para ele, olha, você já tem os 25 mil e amanhã a gente começa a reconstruir o seu negócio. E ele disse, muito obrigado, hoje à noite a gente vai fazer uma vaquinha e amanhã a gente lhe diz como é que foi a vaquinha. Eu disse, tá bom. A gente compartilhou a vaquinha. Quando foi no outro dia, a pessoa me liga aos prantos. Eu disse, o que foi que houve? Ele disse, então, a gente precisa de 25 mil para construir aqui, reconstruir. E a nossa vaquinha arrecadou 50 mil. Então a gente está doando 25 mil para a igreja como gratidão pela disponibilidade de vocês. Fez 100, pagamos a 5ª parcela. Então assim, meu Deus. Eu não entendo. Eu não entendo. É coisa que não tem explicação. Não, é uma conta que não fecha. Se você tentar fazer tu sabe, teve um mês que estava faltando R$13.500. Aí uma igrejinha bem pequenininha do outro lado assim, chamada Zoe, que há 1 ano e meio atrás tinha prometido. Pluf! Vendeu o flat e depositaram. Olha, a gente não está esquecido não, viu? Senhor, o Senhor não esquece dos seus. E vocês em campanha, vocês numa fase frenética, e vocês semearam. Quando chegou no 6º mês, tipo assim, a gente já estava acostumado a pagar 100 mil por mês. Aí a casa foi vendida. Aí eu disse, aleluia. Aí foi que a equipe disse, vamos comprar mais terreno. Eita. Se a gente parar de botar vasilha, o óleo não vem mais. Então não pega a tua casa para impedir o óleo, não. Então são ações como essa que a gente vê a mão de Deus.
E hoje, qual é o tamanho desse milagre? Que ainda não está completo, né? Não está aqui. Mas qual é o tamanho dele hoje? Hoje nós estamos... Eram 7, né? Até semana passada, como o podcast está sendo gravado agora no finalzinho de 2023. A gente acabou de comprar mais 2, aqueles da esquina. Conseguimos. Foi. Não, a gente não pagou, né? A gente comprou. É diferente, né? Sim, comprar e pagar. Esse é só um detalhe. Mas você tem vivido a experiência do comprar e pagar. Temos, glória! E então hoje são 9 terrenos. A gente construiu lá o templo e você estava na grande festa. Sim, ai, que alegria. E o estacionamento no coube, o pessoal já estava estacionando lá na Zoe. Não, Tu sabe que a gente tem uma parceria de estacionamento, né? Tu sabe que eu estava chegando, eu tinha uma gravação aqui, ficou tarde, foi alguma coisa que eu não pude ir logo no comecinho. Então Paulo foi na frente, aí quando eu cheguei, não tem mais vaga. Eu digo, meu Deus, olha, lá na Zoe, estaciona lá. Só que eles estavam falando na rua da Zoe, porque o estacionamento da gente estava fechado. Aí eu vou, tem um estacionamentozinho ali na frente, na porta. Isso. Eu vou, estaciono meu carro e vejo o estacionamento fechado. Eu disse, moço, era um dos teus diáconos. Aí eu disse, olha, pode abrir aí e estacionar. Ele, não, isso aqui é... Eu sou a pastora daqui, criatura. Tá deixando, rádio, o estacionamento tá só liberado. Quando eu só andei um pouquinho na esquina, já tava cheio. Eu digo, meu Deus. Eu digo, essa parceria... Paulo tem um ditado que diz assim, ele ouviu de alguém, na verdade, quando a gente está indo para o mesmo lugar, a gente se encontra no caminho. Amém. Como eu louvo a Deus por termos nos encontrado no caminho. Amém. Né? Nos encontramos e seguimos juntos. Para mim é essa... Só que a gente se encontrou, a gente está de frente, né? Tipo assim, a gente se vê todo dia. Ontem eu estava lá, a gente estava orando e tem uma partezinha que a gente ainda não cobriu do vidro, e eu olhando e louvando ao Senhor. Eu digo, meu Deus, que Deus lindo. Como ele surpreende. Agora é graça, né? E eu só digo uma coisa. Se há 2 anos atrás Deus me dissesse o que eu iria ter que passar, eu teria dito, não, isso não é de Deus, não. Como assim? Porque ele não dá o destino final, não. Ele só diz a próxima estação. The next station is. É só sai da terra, vai desse passo. Não, pra onde? Não, saia. Porque se ele dissesse pra onde era, Abraão dizia, vou nada, vou ficar por aqui mesmo. O pai da fé dizer, não, vai tu só com as tuas estrelas aí que eu vou ficar por aqui. Ou tipo, isso é a minha alma, é a minha mente, é o inimigo, é Satanás querendo me matar. Então assim, ainda bem que ele não me disse o que ia ter que passar, porque assim, eu me lembro eu caminhando na praia, tipo, Senhor, por que a casa não está sendo vendida? E hoje eu entendo a bondade dele se manifestando. Se eu tivesse vendido, teria sido eu que teria feito. E foi ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando você olha assim, dos 9 terrenos, como é que você explica? Eu explico 2, porque foi uma oferta pessoal. Mas e os outros? E tudo que está se acontecendo? E na época de vender igreja, tu já passou por uma experiência de vender um templo? Veja, a igreja ela é feita sob encomenda. Uma igreja, às vezes não dá para outra igreja. Verdade. Porque são culturas diferentes. Verdade. E a gente entrou nessa fase do troca o templo e tal, e vende. E como vende, a gente pediu 2,5 milhões. Quem paga 2 milhões? Qual é a igreja que diz, 2,5 milhões? Tá aqui, toma. Ninguém. E foi luta e etc. E teve uma noite, domingo à noite, que eu disse, Senhor, é o seguinte, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe o que eu vou lhe dizer. Como o Senhor já sabe, eu só vou lembrar o Senhor. Não dá mais pra gente avançar. Tipo assim, não tem mais. Ou se eu derrubo a muralha de Jericó, ou não tem como a gente entrar. Porque a gente não tem asa para voar. Então o Senhor sabe. Então derruba essa muralha. Eu fiz essa oração de manhã no domingo. Quando foi à noite, uma criança de 5 anos chegou para mim e disse, Bisco, oi. Bisco, eu tenho uma palavra profética para você. Ai, que coisa linda. Eu disse, bebê, sério, que lindo, fala. Tipo assim, com a criança. Parece que um anjo entrou dentro dela assim e disse, eu já estou vendo a igreja de 1000 lugares pronta e ela é bem alta. Meu Deus. Eu disse, não, mentira. Quem é que tá aí dentro? Foi aquela Quem tá falando comigo? Não, eu comecei a chorar, não aguentei não. E para pregar, que eu quase não consigo subir no púlpito. Eu fiquei muito emocionado, durou 1 hora em mim. Eu teria me acabado. Gente, eu me acabei, me ajoelhei. Linda disse, você tá bem? Eu chorei. Tem um testificar espiritual, você sabe que não é só uma criança. Não, é forte, é forte. Você sabe a presença. Não, e não é só quando é a presença. É quando no domingo você prega e na segunda-feira
Um dia depois, não é um dia depois, são horas Horas depois. depois. 8 horas da manhã, chega o pastor lá e diz, quanto é? 2 milhões de queijos. Tá comprado. Meu Deus, meu Deus. E eu encontrei com essa menina semana passada de novo, ela disse, é essa a igreja. Ai, que lindo. Eu disse, minha filha, você faz parte de tudo isso. Meu Deus. Linda, pega esta criança para o corpo profético. Deixa Deus usá-la mais. Ela faz parte das flechas da igreja. Ai, é o ministério que profético de crianças. Ai, que lindo, a São gente as tem flechas. também. É lindo. Ai, Márcia, e aí eu tava lá, o culto, os pastores da cidade, você falando dessa celebração Estava da escrito, unidade. Estava escrito no bilhetinho de janeiro de 2021 que Meu uma das Deus. pessoas viram lá. Meu Deus, se eu pensasse. Porque a gente sabe a dificuldade, não é nem por má vontade, muitas vezes questões de agenda, né? Sim. Mas quando eu vi ali grandes figuras de representatividade da Isso, cidade, não era isso. só uma quantidade significativa, Aham. mas pela representação deles, a representatividade deles na cidade. Então, assim, eu fiquei muito emocionada. E, meu Deus, eu olhava para um lado, era uma coisa espetacular, olhava para o outro, aquele mapa mundo ali iluminado. E eu tinha hora que eu nem estava mais ouvindo quem estava lá ministrando, eu só estava assim, é isso, Senhor, as ações. O mundo é a minha paróquia. Meu Deus. Então, ai, como fiquei feliz. Amém. Como fiquei feliz. E eu me senti muito honrado de lhe ver lá. Fiz questão de citar e mencionar por isso, porque Eu me você e senti Paula, tão vocês honrada. fazem parte realmente, sabe, desse gerar desse sonho. Lembre-se, em 2021, quando ninguém ainda sabia, vocês já estavam semeando. Que coisa. Pois é. Por isso que toda vez eu digo o que para você? A chave está em suas mãos, está à sua disposição. Vocês fazem parte disso. Mas fazem tão parte disso que até no processo a gente teve que usar as 8 durante algumas semanas. Não, e tu não sabe, né? Vocês usando lá e aquele corredor, que ali vai ser tudo reformado ainda, a gente não terminou. Então aquela parte que dá para os banheiros, que sobe a escada, um negócio malamanhado, eu Tá disse, meu lindo, Deus, tá que malamanhado, vergonha. Márcio vindo aqui com não, linda. tá lindo. Eles fazem tudo com excelência. Eu digo, eu não quero mais nada disso aqui, vocês arrumam. Quando foi ontem, tava um papel de parede lá, emadeirado. Eu disse, eu vou ligar pra Márcio Linda, Vocês não querem fazer o culto aqui? vocês me inspiraram, olha aqui. Vocês passaram aqui, o rastro ficou. Amém, amém. Enfim, mas eu sou tão grata, verdadeiramente. Grata por você estar aqui. Por mim, a gente ficaria aqui umas 2 horas. Meu Deus, no mínimo. Amém. Mas eu sei da sua agenda. Já me sinto muito honrada pelo que você compartilhou. Queria que você falasse assim, de tudo isso, você tá falando agora dessa vitória, da alegria da vitória. Teve algum momento, Márcia, aí não vai ser, eu sei que não vai ser algum, e você já falou de alguns deles, que para essa vitória Deus pediu algo extremamente sacrificial. A casa, o carro, certamente. Mas tem algo ali do passado que talvez até a primeira vez, não sei se você vai lembrar, ou a primeira vez mais significativa desse grande sacrifício que é quando você realmente entrega Isaac. Tiveram alguns Isaacs, mas para esse sonho especificamente, Deus ministrou ao meu coração muito fortemente sobre um certo zelo, eu vou dizer vaidade, porque não é uma vaidade pecaminosa, mas é uma vaidade de zelo, de cuidado, que é a minha aparência, que é a barba, o cabelo, tipo assim, eu vou na barbearia quinzenalmente, é uma religião para mim, 15 dias eu tô na barbearia. Então, para mim, a aparência, ela importa muito, eu acho que ela comunica bastante. E Deus falou comigo fortemente, dizendo que durante 1 ano eu fizesse um voto de não cortar a barba. Por isso tu tava com a barba. Gigante. E nada, nem as pontas, não cortar nada. Meu Deus. Então eu entrei numa crise de identidade, me achei um monstro, me olhava no espelho, a mulher não queria mais beijar. Eu tava pensando nisso, como foi pra Linda beijar. Foi muito difícil, foi muito difícil. Eu ia me aproximando dela, ela fazia assim. Tu devia ter aprendido uma trancinha. Eu fiz trança. Ela fazia, xuxinha na minha barba. Eu fiz muita coisa. Só não passei navalha nem tesoura. E quando já tava assim, quando eu pensei que, tipo, pior do que tá, não tem como ficar de forma de aparência. A minha mãe, ela chegou pra mim e disse, meu filho, eu acho que já deu esse voto. Tá demais. Você tá parecendo um monstro. E eu disse pra ela, mas foi o que você me ensinou, que minha mãe é uma mulher de Deus. E ela disse, não, se é voto, esqueça o que eu disse, permaneça, porque com o Senhor isso é muito sério. E quando a gente marcou o dia que a gente antecipou
21 dias da data de inauguração, porque quando a gente começou, a gente disse, vai inaugurar tal dia, que era o aniversário da igreja. Todo mundo dizia, impossível, 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 não tem como, e etc. E eu disse, não, a gente vai antecipar 21 dias para tomar posse da terra. E nesses 21 dias, Deus foi e falou comigo. Paulo, antes de embarcar, ele raspou a cabeça. Eita, Aí eu disse, como não tem como ficar pior, com a barba daquele tamanho, foi na navalha, porque o meu cabelo é todo, tá crescendo agora, mas é todo na pomada, é todo penteado, degradê, é cheio de guerigueri. Mas foi na navalha, e qual foi minha surpresa? Várias pessoas entendendo o que Deus estava fazendo, dezenas de homens rasparam a cabeça, e mulheres também, e dezenas de mulheres ficaram durante 21 dias com um lenço na cabeça, o tempo todo, sem mostrar seu cabelo. E pra mim foi uma demonstração de amor e de você não estar sozinho. Meu Deus, que coisa Foi. linda. Teve homens que raspou também a sobrancelha, porque eles eram meio carecas, eles disseram, não tem o que se raspar, rasparam a sobrancelha, outros rasparam a barba. E no dia 27 de novembro estava eu lá, careca, de barba grande, 21 dias só de cabelo querendo crescer. E no dia 28 eu fui, voltei à normalidade, a autoestima voltou. E cheio de gratidão pelo Esse que foi Deus um fez. Isaac muito forte. E hoje, veja, já faz um mês já que a gente inaugurou oficialmente. Sim. Eu ainda tô lá, hoje de manhã eu estava lá com o construtor e eu ainda tava tipo assim, será que eu tô sonhando? Eu ainda acho que eu tô sonhando. Claro que hoje de manhã eu tava, meu Deus, será que eu tô sonhando? Aí apareceu um boleto para pagar. 120 mil, eu disse, não, eu tô acordado. Papai, tô acordada. Mas na sua vida tem a história de sacrifício, por exemplo, da carne. Isso. Da carne, do refrigerante, do chocolate. do chocolate. Meu Deus. Do não brigar com a esposa. Eita. Esse é o mais difícil. A carne, ficar sem comer carne. O que é ficar sem comer carne? Mas nas bodas do cordeiro eu vou entrar na carne. Nas bodas do cordeiro. Com Jesus do lado, é tudo bem. Isso, exatamente. Ai, Márcio, muito obrigada, meu amigo. Muito amém. Obrigada. Eu acredito que será encorajador. Você está o tempo todo aí falando e eu pensando no momento em que nós estamos vivendo agora. E eu disse a Paulo, vai lá em Márcio e diz, Márcio, me ajuda a gente aqui nesse negócio, nesses terrenos. Que a gente nunca fez essas loucuras. E, enfim, é sobre fé, é sobre crer, é sobre ousar sonhar os sonhos de Deus. Amém. Tem um livro aqui em cima do Mark, acho que é Mark alguma coisa aí. E ele fala, persiga o seu leão. Não sei se você já leu. Não. E ele vai falar assim, se o sonho que você está sonhando não tem o tamanho de um leão, não é digno de você. Uau. Por quê? Porque os sonhos de Deus são muito maiores. E então ele diz assim, você tem que sonhar algo que é grande, que você não pode realizar, que é impossível realizar humano. Isso é sonho de Deus para nossas Ontem vidas. Linda me deu um livro de presente. Ela disse, amor, senti muito forte de Deus que você deveria ler esse livro. Eu pensei que é Repousando em Pastos Verdejantes, ou o ano do relaxamento. Quando eu peguei era Aprendendo a Derrotar os Seus Gigantes. Eu disse, não, amor, pelo amor de Deus, faz 2 anos que a gente só faz derrotar gigante. Não tem como a gente ir para o Pastos Verdejantes um pouquinho. Ela disse, não, eu acredito que os gigantes que nós enfrentamos até hoje não eram gigantes ainda. Nós vamos começar a enfrentar gigantes agora. Meu Deus. Eu disse, não é possível um negócio desse. Aí comecei a ler hoje e já vou fazer uma série de mensagens para começar o ano derrotando gigantes. É isso. Aleluia. Em nome de Aleluia. Jesus. Que as vitórias venham e que a gente se alegre, celebre com esse Deus que é vitorioso e já nos fez mais que vencedores. Oh, glória. Amém. Deixe sua palavra final para os que nos acompanham em nossos podcasts. Gente, gratidão se você esteve conosco até agora. Muito obrigado. O seu tempo pra gente é muito precioso. E eu espero que de alguma forma esse bate-bola, Vida na Vida, tenha abençoado a você e tenha ajudado a voar alto, porque esses são os planos do Pai para as nossas vidas. Voe, prepare-se, porque nas alturas Deus vai se revelar de uma forma extraordinária. Amém, amém. Então ouse sonhar os sonhos de Deus. Eles são maiores. Quase que não E melhores. sai. É maiores e melhores. É maiores. Tá bom. Tem que estar na unção para entender. Não é todo mundo não. São maiores. Maiores e melhores. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Aí fica com esses maiores na tua vida, querido. E voa! Não se esquece
esquece, antes de voar, de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha esse podcast para que mais pessoas possam ser encorajadas e inspiradas com testemunhos de fé de quem viveu a experiência de sacrificar porque creu naquele que liberou o comando e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que poderíamos pensar, sonhar ou imaginar. Esse é o nosso Deus que é bom em todo o tempo. Nele você pode confiar. Confie e voe. Um beijo grande. Comenta também, tá? Compartilha e nos siga nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast Como Águias.